Sempre tive uma vontade de empreender, eu não sabia exatamente porquê, mas eu queria ter ideias. Eu empreendia dentro da empresa que eu trabalhava, e que era uma universidade, que também era um clube de natação, e eu sempre tinha várias ideias e tal. Até o momento que eu falei, putz, eu quero empreender sozinho, aí eu fui empreender no esporte. Abri empresa de natação, quebrei, abria jornal de natação, quebrava, abria empresa de software para nadadores, avaliação biomecânica, dava errado e tal. Mas a veia do empreendedorismo forte mesmo, ela ficou muito evidente quando eu fui trabalhar com o Neymar. Eu fui coordenador do Instituto Neymar, fiquei com ele 4 anos e ali eu consegui ver como que ele empreendia, como que ele negociava na mesa de negociação, como que ele falava. E aí eu já tinha aquela vontade, eu já tinha uma certa experiência, e aí eu aprendi, e aí eu fiquei 4 anos com ele, empreendendo lá com ele, depois eu fui sozinho. Com o Neymar, que foi em 2014, um pouquinho antes do Neymar eu já tinha acertado a mão. Falei, putz, eu já consigo entrar em negócios com mais previsibilidade de acerto do que de erro. Aí isso já foi muito legal. Com ele eu aprendi bastante, a internet entrou na minha vida lá para 2017, para 2018, eu comecei a olhar para o Instagram com um olhar um pouco diferente. E aí a grande virada assim, no Instagram aconteceu em 2019. Meu primeiro business foi uma equipe de natação que eu tive, que basicamente era muito simples. Eu cobrava para treinar nadadores. Tá. E eles me pagavam para atingir a máxima performance deles na piscina. Não era para ter assim os valores morais, aquilo vinha no pacote, mas no final das contas era como se fosse um cursinho. O cara entra no cursinho para passar no vestibular. O cara vinha para minha equipe de natação para ser campeão brasileiro. E aí aquilo deu muito certo. E foi ali, porque eu entendo de natação, vim do mercado de natação, vamos dizer assim. Foi ali que eu aprendi questões básicas de empreendedorismo. Vender, me comunicar, o que é cliente, manter cliente. Essa terminologia hoje que eu domino, foi lá que eu aprendi. Muitas pessoas me perguntam assim, Zanon, pô, como é que eu faço para ter disciplina? E aí é uma pergunta que geralmente soa estranha para mim. Porque eu não preciso pensar sobre disciplina, eu só sei agir desse jeito. É uma filosofia de vida. Eu vivi assim, eu aprendi desse jeito. As coisas que eu pego, eu faço. As coisas que eu tenho que fazer. O que eu disse que eu ia fazer, não preciso que ninguém me lembre. O que faz você acordar todos os dias? Cara, o que faz eu acordar todos os dias é a decisão que eu tomei. É muito fácil isso pra mim. Mas eu percebi que não é fácil pra muita gente. Pra quem não teve essa escola. Então, eu costumo dizer o seguinte: por que muitas pessoas cansam? Porque elas querem resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Por que muitas pessoas começam forte? Porque elas ficam motivadas, mas elas não têm a força de vontade. Então a grande sacada é transformar as grandes coisas em pequenas, começar pequeno, pensar grande, obviamente, mas começar pequeno, ganhar no micro hábito. E acima de tudo, uma coisa que ajuda muito, se você muda para um ambiente que tem os comportamentos que você quer, é mais fácil. Então, se você está num lugar onde as pessoas falam aquele assunto, se comportam daquela forma, vestem aquela roupa, tem aquele tipo de conversa, é mais fácil. Então, mudança de ambiente radical, mudança de comportamento gradual. O sucesso é treino. Eu tenho pais nordestinos, os 2 pobres, nenhum dos 2 fez faculdade, eu não tenho histórico de família, minha família é rica, meu pai trabalhou a vida inteira como CLT, minha mãe nunca trabalhou, dona de casa, meu pai negro, minha mãe branca, os 2 nordestinos, eu vim da natação, eu vim do esporte, eu fiz educação física, minha formação. E por que eu me tornei um empresário bem-sucedido hoje? Porque eu aprendi. Então, o sucesso é treino. Se você treinar, pegar alguma coisa, colocar empenho, dedicação, tiver paciência e disciplina, as coisas vão dar certo. Nunca me enxerguei como escritor. Aliás, eu tinha uma crença muito ruim na escola, tinha notas ruins quando era um menino. E eu pensava assim, nossa, para uma pessoa escrever um livro, ela tem que ser muito boa, tem que contribuir com muitas coisas na sociedade, né? A minha vontade de escrever veio porque eu li muito. Eu lia muito mesmo. Mas eu nunca tive uma vontade de escrever. E uma vez eu vi um professor, na época, eu vi uma menina, na verdade, com um papelzinho assim, enrolado no espiralzinho. Eu falei, o que é isso? É o livro do meu professor. Professor de quê? De natação. Teu professor de natação escreveu? Só que não era publicado. Ele falou, escreveu. Mas escreveu sobre o quê? Escreveu sobre as experiências dele. Eu falei, puxa, eu também tenho umas experiências. Será que eu não posso escrever? Aí aquilo ligou, acendeu na minha cabeça.
Só 4 anos depois que eu fiz meu primeiro livro independente. De 2009 até 2019, eu só publiquei independente. Eu escrevia, eu contratava a editora, a gráfica, eu rodava, eu fazia tudo, botava os livros embaixo do braço e ia defender meu futebol. Só em 2019 que eu entrei na Editora Gente e eu consegui escrever um livro. E ali eu acredito que eu tava pronto. E o livro deu muito certo, dá certo até hoje. É best-seller. Então foi desde o dia que eu comecei a escrever até o dia que eu fui publicado, foram 13 anos. Hoje o meu network vale mais do que a quantidade de dinheiro que eu tenho. Então, se eu perder todo o meu dinheiro hoje, aconteceu alguma catástrofe na minha vida, sei lá, perdi meus imóveis, perdi meus bens, perdi minhas empresas, perdi todo o dinheiro, acabou. Minha cabeça falou, pô, pega o meu telefone e fala com a galera que você conhece. E eu vou entrar em contato com o meu networking, que são as pessoas que eu cultivei durante todo esse processo. Eu aprendi isso cedo. Quando eu era moleque, eu entendi o seguinte, eu quero ser o melhor nadador do país. O que eu tenho que fazer? Minha cabeça era simples, era meio óbvio. Eu tenho que treinar e estar com os melhores nadadores do país. Eu quero ser o melhor nadador do mundo. Eu tenho que treinar e estar com os melhores nadadores do mundo. Eu consegui, com 16 anos, ir para os Estados Unidos, morei lá, treinei lá. E ali, não só saber o que eles faziam, não era só ver o que eles faziam, mas como eles pensavam. Como que esse cara opera? Como é que é a mentalidade dele? O que ele sente? Então essa mentalidade eu trouxe para os negócios. Eu falo, pô, eu moro em Santos. Aqui não tem muita coisa que eu quero. Adoro a minha cidade, praia, treino, em frente ao mar eu moro. Mas minha cabeça tá no planeta Terra. Então eu tenho que conviver com essas pessoas. Agora, o que eu tenho que fazer para conviver com essas pessoas? Eu preciso agregar valor na vida delas. Então minha cabeça, como que eu posso agregar? E foi aí que eu entendi, cara, ensina tudo que você fez que é valioso, disciplina, foco, performance para grandes empresários, que eles vão te absorver. E foi assim que aconteceu. Eu acordo cedo para ir correr, ou para fazer atividade física, nadar. E aí uma pessoa falou assim pra mim, puta, eu queria ter o teu DNA. Eu queria ter nascido como você. Eu falei, não tem nada a ver nascer como eu. Tem a ver com disciplina, foco, persistência. Aí eu recebi mais umas 2 mensagens, daí eu falei, seguinte, amanhã eu vou ligar uma live pra te mostrar como que eu acordo. Eu achei que ninguém ia acordar. Eu tô te falando aí 2018. Tinha 110 pessoas às 5 da manhã. Eu falei, 110 pessoas, 5 da manhã? Pra me ver acordar? Aí eu falei, aí deu um tempo, aí eu sentado com uma amiga minha, Carol Cantelli, porque, poxa, por que você não faz um desafio? Por que você não mostra a tua rotina? Eu falei, vou mostrar minha rotina, 21 dias, 5 e 6 da manhã. Aí eu anunciei no primeiro dia 1.000 pessoas, no segundo 1.500, no terceiro 2.000, depois... Só que eu tô falando disso no começo de 2019, cara. No começo de 2019, ninguém fazia isso. Eu acordei pra falar, olha como é que funcionam os meus hábitos. E aí eu dei o nome de desafio, porque o desafio era fazer o cara acordar cedo. E aquilo, pô, virou uma febre. E aí o mercado também começou a fazer e foi, pô, importante pra caramba pra internet. Eu falo e acredito numa coisa. A melhor maneira de você reprogramar sua mente é através do seu corpo. Joel, como é que eu faço pra ser confiante? Eu sempre respondo, entre no esporte de competição. Pra quê? Pra ganhar? Não, pra competir com você. Imagina se uma pessoa, sei lá, tem sobrepeso, tem um problema no joelho, tem um problema na coluna, vai fazer crossfit. Aí ela vai fazer crossfit e tem aquele negócio chamado box jump, aquela caixa de madeira. Ela não sobe naquela caixa. Depois de 2 meses ela pula com os 2 pés. Ela fala, cara, eu não subi, hoje eu pulo com os 2 pés. Eu tô mais confiante. Eu falo, viu? Se você consegue fazer isso aqui, você consegue fazer com outras coisas também. Então, confiança, eu começo sempre com o corpo. O que muda a forma de você enxergar as coisas são os resultados. De verdade, né? Porque o Napoleão Hill falou, né? As coisas acontecem 2 vezes. Uma na cabeça e a outra no campo material. O que realmente motiva as pessoas são os resultados. Eu falo, então se coloca numa situação onde aquela situação vai provar para você alguma coisa e através de uma caixa de madeira que você subiu, você consegue transferir para várias outras áreas da sua vida. Então essa é a minha tese, é o que eu defendo, o que eu acredito. Assim, o gatilho, né, ou algumas pessoas chamam de âncora, né, ancoragem, é um mecanismo muito poderoso, rápido para você mudar qualquer estado emocional ou provocar um estado emocional. Por exemplo, no esporte, se eu tô meio triste, se eu tô meio chateado, você vai lá e bate. Eu faço assim, ó. Eu faço assim, eu ancoro. E aí eu lembro, eu volto para um momento da minha vida que eu me tornei um dos melhores nadadores do mundo, nos 50 metros nado borboleta, que eu fiz 23 segundos de 50 borboleta e, pô, em 2005 é um tempo muito competitivo. Eu volto para lá e falo, putz, confiança, coragem, força, poder. Nos negócios, por exemplo, quando você fala uma palavra, ela provoca um estado emocional que leva um cara para uma... É uma ponte, para um desejo, para uma vontade, para ter segurança, para estar perto de pessoas vencedoras, para se sentir realmente relevante, atraente, sexy, assim por diante.
Isso sempre acontece na vida das pessoas, né? Tanto o gatilho quanto a ancoragem. Mas dominar é o importante. Por que funciona assim no cérebro das pessoas? Como é que funciona o cérebro do consumidor? Qual é realmente o principal gatilho de compra? É explicar realmente um produto ou mostrar realmente o benefício dele? Entender, compreender precisamente isso. Por que a gente desenvolve crenças limitantes? O que elas são? Como é que elas se estabelecem na nossa mente? Como é que elas saem? Que palavra que eu posso usar? Eu tenho um amuleto, eu tenho uma fisiologia, então entender isso para a vida pessoal e para a vida profissional é fundamental.